Bom, o que a gente vai fazer agora vai ser levantar o DNS autoritativo aqui, como a gente está vendo, tá? Depois a gente vai levantar o servidor Apache, mas primeiro a gente vai configurar o DNS autoritativo. Vamos lá, clicar aqui nele. Bom, a máquina já subiu, vou logar. 56, tá? Vou lá para o diretório do bind, tá? cd bind, etc. bind. Ok. Aí, né? Então a gente vai editar o named.conf.local, que é onde a gente vai configurar as zonas, ok? Então, vi named.conf.local tá aqui. Você vai ver que eu já configurei as zonas aqui, ó. São essas daqui, como você está vendo, ó. O zoneava.br, tá? E o zoneacme.com.br. Type master, o arquivo de configuração do domínio, que é o db.ava.br, e o acme, tá? Da mesma forma, type master, tá? E o arquivo de configuração do domínio acme.com.br, ok? Feito isso, a gente sai e grava. Vou deixar para reiniciar o bind depois, tá? Você pode editar e depois você reinicia o bind para poder aplicar as configurações, ok? E agora editar o db.ava.br. Eu já deixei eu já deixei configurado, tá? Para a gente não perder tempo, ok? Então tá aqui, ó. Esse é o arquivo de configuração do Ava, tá? Que a gente já tinha visto aí nos vídeos anteriores, né? Somente com essa mudança aqui do IP, ok? Então o www, que é o servidor Apache, é o 192.168.1.201, tá? O resto eu deixei a mesma coisa, ok? Vou sair e gravar e editar também o db.acme.com.br. Então vi db.acme.com.br. Então tá aqui, da mesma forma como a gente já tinha feito, né, na configuração do DNS autoritativo. Se você quiser mais detalhes sobre DNS autoritativo, você vê lá os vídeos, né, referentes a esse assunto, que na verdade o vídeo é sobre o Apache, tá? Então tá aqui, ó, a gente trocou aqui, ó, o www, colocou 192.168.1.201. Então você vê aqui que o www também está apontando para o servidor Apache que a gente tem, então 192.168.1.201, ok? Então agora reiniciar o bind, né? systemctl, restart, bind, tá? Reiniciou, vamos dar uma olhadinha para ver se está tudo direitinho. Então tá aí, tá tudo direitinho, ok? Agora a gente vai subir o servidor Apache. A gente já configurou aquelas duas páginas do Apache, o www.ava.br e o www.acme.com.br. Então o que a gente vai fazer agora é subir o Apache. Aqui o Apache, vamos subir. O servidor web já subiu, ok? Agora vamos logar nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Vou limpar aqui. Agora vamos acessar o diretório lá do Apache. cd etc. Apache 2. Ok? Aqui, ó. Vamos ver que ele já está. Vamos ver se as páginas estão ativadas. cd sites enable, né? Você vê que as duas páginas estão ativadas, né? A gente já viu como se configuram os virtual hosts, ok? Então tem dois virtual hosts aí configurados, que é o Acme, que é o www.acme.com.br, tá? E o www.ava.br.
Lembrando que não pode esquecer de colocar o .conf, senão você não consegue ativar e nem desativar a página. Beleza. Agora, na minha máquina local, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que apontar para o DNS autoritativo que a gente criou, ok? Então vou vir aqui, ó. Estou aqui na minha máquina local, deixa eu entrar como root. Primeiro vamos ter certeza de que o arquivo hosts não vai resolver os nomes das nossas páginas, ok? Então para isso a gente vai editar, etc, /hosts, e vamos comentar as entradas que mapeiam o nome dessas páginas ao IP do nosso servidor web. No meu caso eu já marquei aqui, ó, eu já comentei, ó. Tá vendo aqui, ó? Um hashtag aqui, ó. Isso significa que o hosts ele não vai conseguir resolver o nome dessas páginas para o seu respectivo IP. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero mais que o hosts resolva os nomes dessas páginas. A gente vai passar essa obrigação para o nosso servidor DNS autoritativo, ok? E se eu deixar essas entradas aqui no hosts, quem vai estar resolvendo é o hosts, porque a ordem de resolução de nomes é primeiro ver se tem no hosts, para depois procurar por um DNS, seja ele local ou externo. Ou eu poderia até deletar essas entradas, ok? Tanto faz também, mas tem o mesmo efeito você colocar o comentário na frente das entradas. Vamos ver aqui, ó, www.ava.br. Ele não conseguiu resolver, ó. Tá vendo? www.acme.com.br. De repente pode ter uma página, tá, com o nome de acme.com.br, ele vai conseguir resolver, mas eu acho que não. Vamos ver. Olha. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente não vai usar o hosts, né, como a gente viu, ok? A gente vai usar o resolve.conf. Então a gente vai sair aqui, tá? Vai dar um vi /etc /resolve.conf. E aqui no resolve.conf a gente vai apontar para o nosso servidor de nomes, que é o 192.168.1.200, né? Vamos lá, DM server 192.168.1.200, ok? E esse daqui eu vou comentar. Eu só quero que tenha somente esse name server aqui, 192.168.1.200. É esse servidor de nomes que eu fiz uma besteira aqui. Tá aí. É esse servidor de nomes que vai fazer a resolução dos nomes, ok? E como ele tem configurado essas zonas, ele vai conseguir reconhecer o ava.br, tá? E o acme.com.br. Vou gravar. Agora, se eu der um ping, ó, ping www.ava.br, ele vai resolver. Olha lá, tá? Ele resolveu. Se eu der um ping www.acme.com.br, ele vai resolver também. E se eu vier aqui, ó, tá, e digitar www.ava.br, como já está aqui, ele vai resolver e vai apontar para o nosso servidor Apache, que vai responder com aquela página que a gente configurou do ava.br. Olha lá. Este é o site www.ava.br. Da mesma forma, www.acme.com.br, ok? Tá aí, ó. Este é o www.acme.com.br. Por quê? Agora a gente está trabalhando com o nosso DNS autoritativo que a gente criou, que tem aquelas duas zonas que a gente criou e configurou com os arquivos de zona. Bom, agora um detalhe que a gente vai observar é sobre você usar o DNS para resolver somente os nomes da sua rede local, ou se você quer que ele resolva os nomes tanto da sua rede local quanto os nomes na rede externa, ou seja, na internet. Como a minha máquina local
tá usando o DNS que a gente criou, né, o DNS autoritativo, e esse DNS autoritativo, por padrão, ele trabalha como DNS recursivo, tá? Ou seja, se ele não conseguir resolver nomes na sua rede local, ele vai procurar na rede externa. A gente não configurou a zona, por exemplo, da Wikipedia. A gente não tem essa zona configurada. Mas se eu digitar www.wikipedia.org, né, ele vai conseguir resolver. Ele conseguiu resolver. Por quê? Como ele não conseguiu encontrar esse domínio nos bancos de dados de zona dele, ele foi lá fora e procurou esse domínio e encontrou. Ele fez requisições recursivas até achar o wikipedia.org. A gente já viu o que é um DNS recursivo e o que é um DNS iterativo, tá? Se você quiser, você dá uma olhada lá. Se a gente quiser que ele resolva somente as zonas que foram configuradas nele, a gente vai ter que colocar uma diretiva no DNS, tá? E é isso que a gente vai fazer, para que ele não resolva nomes externos, só os nomes internos. Então, vamos ver aqui, ó. Para configurar essa característica, a gente vai alterar as diretivas no named.conf.options. named.conf.options. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui, ó. Lembra que, por padrão, ele age como um DNS recursivo. Então, a gente vai desabilitar esse padrão. Então, o nome da diretiva é recursion e bota no. Colocando essa diretiva, recursion no, ele não vai procurar por nomes fora da sua rede interna, ok? Somente dentro da rede interna, ou seja, ele vai responder somente por aqueles domínios com os quais ele foi configurado. No caso, é o ava.br e o acme.com.br. Entendeu? Gravei. Agora, reiniciar. systemctl, start, bind 9. Ok. Agora, vamos fazer um teste. Esse aqui já deve estar em cache, né? A gente já sabe. Então a gente vai agora, por exemplo, botar um outro domínio que ele não está configurado nele. Vamos supor, www.uol.com.br. E você vê, ó, que ele nem DNS probe finish bad config. Olha lá, tá vendo? Ele não mais procura domínios que não estejam configurados nos seus arquivos de configuração. Então, se eu voltar aqui, ó, colocar recursion yes, ou simplesmente tirar essa linha, que aí ele passa a trabalhar com o padrão, okay? E reiniciar o bind, você vai ver agora, se eu der um F5 aqui, ele procura normalmente na internet pelo uol.com.br. Bom, tem outro detalhezinho aqui, ó, no named.conf.options, que é o forwarders. Se eu não configurar nenhum IP de DNS no forwarders, tá? Ele faz as pesquisas dele a partir do DNS raiz e assim ele vai descendo até encontrar o DNS responsável pelo aquele domínio, correto? Agora, quando você coloca os DNS na cláusula forward, tá? Por exemplo aqui, ó, vamos colocar, tirar aqui o comentário, né? Vamos colocar aqui, ó, 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Ele não vai fazer a pesquisa a partir dos raízes, tá? Se ele não souber responder por aquele determinado domínio, ele vai passar a bola, ele vai passar a requisição para esses DNS que você especificou aqui na cláusula forwarder, ok? Então, vamos aqui, ó, gravar e reiniciar, tá bom? Voltar aqui, ó, no URL e vamos digitar, por exemplo, www.wikipedia.org, tá? Para você, isso é transparente, você não vê o seu DNS autoritativo
fazendo consultas para outro DNS, tá? Mas se você vier aqui, ó, então, por exemplo, eu vou deixar rodando o TCP dump, tá? Pipe, grep, vamos supor, vamos colocar aqui uma que a gente ainda não, que eu ainda não fiz nenhuma consulta, vamos supor www.tiktok.com, ok? Então eu vou deixar o TCP dump monitorando essa consulta, ok? E vou voltar aqui, ó, e vou www.tiktok.com. Beleza, ele acessou. Hoje eu quero falar e vou voltar aqui e você vai ver aqui, ó, que ele começa a fazer aqui as perguntas. Olha aqui, ó. Primeiro ele faz, ó, na primeira linha ali, ó, 192.168.141, que é o meu computador local, tá? Faz uma pergunta para o 192.168.1.200, que é o nosso servidor DNS autoritativo na porta 53, né? Que é a porta 53 UDP, que é onde ele espera pelas consultas de DNS, www.tiktok.com. Olha lá, tá vendo? Olha o Azinho, esse Azinho quer dizer IPv4, olha lá, o Azinho ponto de interrogação, ou seja, ele quer saber qual é o IPv4, tá, do www.tiktok.com. Aí o que acontece? Deixa eu parar aqui porque ele ainda tá. Aí o que acontece? Olha lá, 192.168.1.200, ele não sabe, porque o nosso DNS autoritativo não tem essa zona configurada. Como ele não sabe, ele vai fazer uma pergunta para o 1.1.1.1, que é o forwarder que a gente colocou lá na configuração do DNS autoritativo. E mais lá embaixo, ó, o 1.1.1 na porta 53 responde ao nosso DNS autoritativo o CNAME do tiktok.com, ou seja, o canonical name é aquele ali. Você percebe o que acontece quando você configura o forwarder, né? Ele envia lá as consultas, né, para outro servidor DNS. Então você está vendo aí todas as sequências, tá, de consultas, né? Primeiro o meu computador local pergunta para o nosso DNS autoritativo, depois o DNS autoritativo faz diversas consultas, tá, aos servidores DNS configurados na cláusula forwarders, tá, até chegar o IP, como você está vendo lá embaixo, né? Ele está vendo o canonical name do TikTok é o a2047.api.akamai.net, olha, e está voltando todos os IPs, né, desse canonical name, ou seja, do nome verdadeiro dele, né? Olha lá, 88.201, 88.201.0.110, 0.109, 0.105 são os IPs que respondem aí pelo TikTok, ok? Então são vários servidores aí que respondem aí pelo TikTok. Com certeza tem um proxy reverso lá, né? Porque como ele é muito acessado, então ele faz um balanceamento de carga entre esses servidores aí do TikTok. Então, com isso aí a gente fecha essa parte aí, ok? Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.